Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do quarto trimestre de 2020 da Rumo Logística. Estão presentes o Sr. Beto Abreu, CEO, o Sr. Ricardo Lewin, vice-presidente financeiro e diretor de Relações com Investidores, e o Sr. Gustavo Rosa, gerente executivo de Relações com Investidores. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em inglês pelo management da companhia e a teleconferência em português será realizada por tradução simultânea. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Rumo, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Ricardo Lewin, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Lewin, pode prosseguir. Boa tarde a todos e obrigado pela presença no nosso call de resultados do quarto trimestre de 2020. Antes de falar sobre os resultados, gostaria de convidar o Beto, nosso CEO, para compartilhar sua visão sobre alguns importantes avanços que tivemos em 2020. Beto, passo a palavra a você. Obrigado, Lewin. Boa tarde a todos. Quero agradecer a participação aqui no nosso call dos resultados do quarto trimestre de 2020. Quero começar fazendo uma avaliação do ano de 2020 e nossas perspectivas para 2021. O ano de 2020 nos apresentou diversos desafios, mas também permitiu grandes avanços na consolidação da nossa estratégia de longo prazo. Evoluímos na construção do nosso portfólio, ampliando a capacidade do terminal em Rondonópolis, assinamos a renovação antecipada da concessão da Malha Paulista até 2058 e concluímos investimentos para tornar a Malha Central operacional já no início de 2021, momento histórico ao conectar pela ferrovia os estados de Goiás e Tocantins ao Porto de Santos, no estado de São Paulo. Aprimoramos a estrutura de capital, realizando o follow-on de 6,4 bilhões de reais, o pré-pagamento das outorgas da Malha Central e Paulista, no valor de 5,1 bilhões de reais, e a emissão do primeiro Green Bond de ferrovias na América Latina. E assim, deixamos a Rumo preparada para executar o seu plano de negócio. Fortalecemos a estrutura organizacional em áreas que são chaves, como comercial, pricing, gente, inovação e regulatório, para seguirmos firmes na implementação da nossa estratégia. Evoluímos muito na nossa agenda de eficiência, com avanços importantes em diversas métricas operacionais, garantindo o aumento de nossa capacidade ferroviária. No Porto de Santos, iniciamos e iremos concluir nesse ano obras transformacionais que afetarão positivamente a capacidade e a eficiência do porto, como a terceira linha do Paquetá, a adição de uma linha no Macuco e a expansão dos terminais T39 e do Termário. Consolidamos avanços importantes na nossa agenda de ESG. Na parte ambiental, evoluímos em relação à meta de 15% em emissões específicas até 2025, entregando 10% de redução já em 2020. Do lado social, tivemos resultados expressivos em segurança pessoal e ferroviária, superando o patamar de ferrovias Class 1 americanas. Seguimos operando no mais alto nível de governança corporativa e recentemente trouxemos para o nosso conselho de administração
Janet Drysdale, que além de ser a primeira mulher a ocupar a posição, traz grande experiência de ferrovias internacionais. O ano de 2021 começa mais positivo, em função das safras recordes e melhora no cenário de competitividade. A forte demanda por frete, somada à recuperação do preço de combustíveis, trouxe condições de mercado mais favoráveis para a Rumo. Por isso, vislumbramos aumento do nosso volume, sustentado pelas seguintes frentes: crescimento no mercado de grãos e recuperação do segmento industrial, ganho de market share, sustentado por uma maior atratividade da ferrovia em relação a outras alternativas logísticas, e o início da operação da malha central, com grande potencial e receptividade dos nossos clientes. Concluo reafirmando a minha confiança e de toda a organização na execução do nosso plano de longo prazo, com muita disciplina na alocação de capital e com enorme geração de valor para os nossos acionistas e clientes. Muito obrigado. Devolvo aqui a palavra para o Ricardo Lewin, que vai dar sequência à apresentação. Obrigado, Beto. Falando sobre nosso resultado operacional em 2020, nosso volume cresceu 3,9% em relação a 2019. Durante o ano, diversos fatores impactaram o volume de cada operação. A Operação Norte teve um crescimento de 7% em volume. Para a carga mais relevante, que é a de grãos, durante o ano todo tivemos maior competição com a pavimentação da BR-163, ainda não pedagiada, e também preços menores de combustíveis. Ambos fatores dificultaram o ganho de volume e impactaram as tarifas. Neste segundo semestre, os produtores seguraram as exportações de milho, levando a uma queda no transporte ferroviário. Nesse contexto, usamos a capacidade para transportar açúcar, que cresceu 76% no ano. Celulose e fertilizantes continuam a crescer consistentemente. Na Operação Sul, houve uma queda de 5,8% no volume. O segmento industrial, afetado pela Covid-19, caiu 20% no ano. Os produtos agrícolas tiveram performance marginalmente negativa, especialmente no Rio Grande do Sul, onde houve uma quebra de safra decorrente de condições climáticas adversas. A operação de contêineres cresceu 6,9%, ainda abaixo do crescimento usual, também impactado por menor demanda em razão da Covid-19. O próximo slide mostra nosso resultado por negócio. O EBITDA sofreu retração de 8,4%, como reflexo de menores tarifas e maiores custos relacionados ao mix de produto com menor rentabilidade, com maior volume de açúcar e menor de grãos, que causaram pressão adicional sobre as margens. Na Operação Norte, o EBITDA caiu 9,4%. As tarifas retraíram 10,7% devido a menores preços de combustível e aumento de competição com caminhões na região norte, com a pavimentação da BR-163, ainda sem cobrança de pedágio. O volume de elevações e distribuição logística cresceu mais do que o transporte ferroviário. Esses segmentos trazem receita, mas possuem custos variáveis mais altos e acabam por impactar a margem consolidada. Na Operação Sul, o EBITDA caiu 6,4%, principalmente devido à menor disponibilidade, já que houve quebra de safra, e os produtos industriais foram impactados pela Covid-19. O EBITDA da operação de contêineres cresceu 66%, devido a ganhos não recorrentes gerados pela venda de unidades de serviço deficitária em 2020. Agora vamos passar para o resultado financeiro. Com relação ao resultado financeiro, gostaria de destacar alguns pontos importantes. Em 2020, tivemos um aumento de aproximadamente 200 milhões nos encargos financeiros de outorgas. Para entender o crescimento, é importante voltarmos a 2019. Neste ano, além das concessões pré-existentes, tivemos a assinatura do contrato da Malha Central, que gerou encargos adicionais nos últimos 5 meses do ano. Já em 2020, além das outorgas da Malha Central, que geraram despesas financeiras desde o mês de janeiro, em junho passamos a pagar despesas adicionais referentes à outorga da Malha Paulista, renovada em maio. Com o pré-pagamento parcial das outorgas das malhas Central e Paulista, na metade de setembro, no valor de 5,1 bilhões de reais, houve redução do nível dos encargos sobre concessões no resultado. Além disso,
No fluxo de caixa, não haverá pagamento do saldo das referidas outorgas pelos próximos 15 e 17 anos, respectivamente. Assim, para 2021, o reconhecimento de despesas financeiras com outorgas no resultado será de aproximadamente R$ 254 milhões. Já no fluxo de caixa, haverá desembolso de aproximadamente R$ 121 milhões referentes a encargos e R$ 107 milhões de amortização do principal. No próximo slide, falaremos do resultado financeiro. O resultado financeiro cresceu 23% em 2020. O custo da dívida foi afetado pelo efeito não caixa e não recorrente de R$ 273 milhões de marcação a mercado, sendo R$ 160 milhões de perda em 2020, comparados a R$ 113 milhões de ganhos em 2019. Outras despesas tiveram crescimento pelo impacto das outorgas adicionais no ano, antes do pré-pagamento. O lucro líquido caiu 61% devido ao menor EBITDA e às maiores despesas financeiras. No próximo slide, vamos ver o nosso endividamento. Nossa dívida líquida cresceu de 6,6 para 7,2 bilhões de reais, e a alavancagem manteve-se praticamente estável em 1,9 vezes dívida líquida abrangente EBITDA. Terminamos o ano com caixa de aproximadamente 9,2 bilhões de reais, deixando a companhia em um nível confortável de liquidez e com um cronograma de amortização alongado. Os próximos slides mostram o cenário para o mercado de soja e milho. Com relação à soja, as projeções da AG Rural indicam um crescimento de 5,6% na produção e 1,2% de crescimento nas exportações brasileiras. A produção em Goiás e no Mato Grosso deve alcançar 13 e 35 milhões de toneladas, respectivamente. O Rio Grande do Sul, que sofreu com as condições climáticas ruins em 2020, deve aumentar sua produção em 6,6 milhões de toneladas. Também, de acordo com a AG Rural, a comercialização da safra de 2021 está avançada em comparação com anos anteriores, já tendo atingido 60% no Brasil e 74% no Mato Grosso. Apesar do atraso da safra, os grãos já estão chegando em nossos terminais. E como temos grande parte do volume já contratado em take-or-pay, esperamos crescimento relevante de volume. No próximo slide, falaremos sobre o milho. Para o mercado de milho, segundo a Agroconsult, a produção brasileira deve ser de 109 milhões de toneladas, 5,8% acima de 2019. E as exportações devem crescer 5,7%, atingindo 37 milhões de toneladas em 2021. Mato Grosso deve produzir 38 milhões de toneladas, 2 milhões de toneladas acima de 2020. E Goiás deve produzir 12,7 milhões de toneladas, mercado que passaremos a acessar com a malha central. Embora ainda haja incertezas na safra de milho, especialmente pelo atraso na safra de soja, projeções da AG Rural indicam que a comercialização está bem avançada, 44% na região Centro-Sul e 68% no Mato Grosso. No próximo slide, falaremos sobre o Porto de Santos. Santos é um importante pilar do nosso negócio. Lá, temos diversos projetos de expansão de capacidade e melhoria de eficiência, que já iniciaram em 2020 e se estenderão para 2021. Entre os projetos mais relevantes temos a terceira linha do Paquetá, que aumentará significativamente o acesso à margem direita do porto, o adensamento do Macuco, que trará mais linhas, permitindo segregar os trens que acessam o corredor de exportação daqueles que vão para os terminais de papel e de celulose, e também duas importantes expansões, a do T39, que vai mais do que dobrar sua capacidade para grãos, e do Termag, aumentando sua capacidade para fertilizantes. No próximo slide, vamos comentar sobre a malha central. Como já mencionado pelo Beto, em 2020, investimos na malha central aproximadamente 711 milhões de reais. Estamos muito orgulhosos que carregamos no último dia 5 o primeiro trem do terminal de São Simão. Concluímos também a ponte sobre o rio Paranaíba, que liga Goiás a Minas Gerais, e permitiu pela primeira vez o estado de Goiás se conectar a São Paulo, pela ferrovia, permitindo essa importante região produtora acessar o mercado internacional com transporte de confiança.
Antes de terminar o call, gostaria de falar sobre a nossa expectativa de divulgação do Guidance de 2021 e de longo prazo. Anunciaremos nosso Guidance de 2021 a 2025 no início de março. Mais detalhes serão dados em breve. Agradeço a todos por participarem do nosso call e estamos à disposição para a sessão de Q&A. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 no seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida em que forem recebidas e solicitamos a gentileza de perguntarem uma por vez. Por favor, ao efetuarem a pergunta, tirem o fone do gancho. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta é de Lucas Barbosa, do Santander. Lucas, por favor. Bom dia, muito obrigado por responder a minha pergunta. A primeira pergunta é sobre yields, sobre as tarifas. Vocês poderiam dar mais detalhes com relação ao desempenho de yields no quarto trimestre? Quanto disso foi explicado por combustíveis? Quanto foi explicado devido à pressão do Arco Norte? E quanto vem da precificação dinâmica que a empresa estava começando a desenvolver em meados de 2020? Essa é a minha primeira pergunta. Depois eu posso fazer a segunda. Muito obrigada. Obrigado, Lucas. Aqui é o Beto Abreu, eu vou responder sua pergunta. E depois, se a equipe quiser acrescentar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Lucas, em primeiro lugar, vamos pensar em 2021. Eu vou falar sobre yield, mas vamos falar também sobre volume, que foi um lado negativo também no negócio de milho. Se pensarmos no volume de 2020, tivemos um crescimento de 2 dígitos na Operação Norte em tudo menos milho. Então, soja, farelo de soja, fertilizantes, até em produtos industriais, tivemos um crescimento de no mínimo 10%, mas milho foi o aspecto negativo e perdemos 12% de volume em 2020, comparado com 2019. Então, é por isso que precisamos nos concentrar em 2021, que é a recuperação da participação de mercado do milho e continuar a crescer nos outros produtos. Com relação a yields, tivemos essas duas questões. Teve um aumento da competitividade, mas também teve a questão dos combustíveis. Mas é importante olhar para frente. E o que observamos com relação ao que está acontecendo em 2021, vamos pensar no primeiro semestre, que já praticamente vendemos todo o volume. Então, teremos um aumento considerável de volume. Isso não quer dizer que precisamos comprometer yields. E também, o preço dos combustíveis está totalmente diferente do mesmo período no ano passado. Temos até yields ou tarifas melhores até para 2021. Eu acho que podemos dizer isso após ver tudo o que já vendemos no primeiro semestre. Então, é assim que estamos vendo 2021 e foi isso que aconteceu em 2020. Muito obrigado por sua pergunta. Não sei se alguém do time gostaria de acrescentar alguma coisa. Fiquem à vontade. Muito obrigado, Beto. Lucas, acho que o Beto já respondeu a sua pergunta, né? A não ser que você queira mais algum esclarecimento. Sim, o Beto já respondeu a minha pergunta, mas eu gostaria de fazer outra. Tem algum movimento no sentido de estimular mais os preços na região de Sorriso e menos em Rondonópolis? Ou essa foi uma ideia apenas do passado? Esse conceito se desenvolveu mais ou não?
Sim, Gustavo, por favor. Não, Beto, por favor, responda a pergunta. A resposta é sim. Estamos pensando, sim, nesse estímulo de preço. E em Sorriso, o custo do frete rodoviário aumentou mais de R$ 100 nas últimas semanas. Então, o ambiente mudou completamente, principalmente no último mês e meio. Eu estou falando do custo de Sorriso para Militude, ok? É isso que está acontecendo no mercado. Ok, muito obrigado, Beto. Se eu puder fazer outra pergunta com relação ao SG&A, no primeiro TRI, o SG&A teve um aumento de 60% comparando ano a ano na Operação Norte. Gostaria de entender se houve alguma linha específica que causou esse aumento ou se isso é uma dívida recorrente. Gustavo, não sei se você quer responder, mas eu gostaria de fazer um comentário. Com relação ao SG&A, Lucas, nós aumentamos os nossos custos, principalmente com relação à segurança cibernética. Como você sabe, em março sofremos um ataque de hackers, então fizemos uma revisão de todos os nossos sistemas, agora adotamos mais firewalls, colocamos todos os dados na nuvem, contratamos uma consultoria para passar todos os sistemas para a nuvem para aumentar a segurança e evitar ataques de hackers futuros. Como a Operação Norte é de onde vem a maior parte da rentabilidade, é para lá que vai a maior parte das despesas de SG&A também. Então, fizemos isso a nível corporativo e a Operação Norte tem que absorver a maior parte desse custo da segurança cibernética. Nós acreditamos que isso seja pontual, não é algo que vá durar muito, e também, com relação a custos e SG&A, no quarto trimestre do ano passado, tivemos o custo mais baixo historicamente. Em média, entre o primeiro e o terceiro TRI, nosso custo foi de 325 milhões de reais. No quarto TRI, caiu para 270, ou seja, foi bastante baixo em termos de custos. E por esse motivo, além dos custos da segurança cibernética, os custos subiram no quarto TRI. Mas eu acho que o Beto também gostaria de fazer um comentário. Sim, muito obrigado, Lucas, pela pergunta. O custo é algo crítico, sem dúvida, nós avaliamos isso diariamente, não só SG&A, mas custos fixos também. Como o Gustavo disse, o último TRI de 2019 não foi bom, mas quando avaliamos o ritmo dos primeiros TRIs de 2020, essa é a base que devemos considerar. Então, excluindo a malha central, que estará em operação em 2021, não há motivo para operarmos em outro nível com relação ao ritmo dos 3 primeiros TRIs de 2021. Eu acho que essa é uma boa base que devemos levar em consideração. Não só para SG&A, mas também para custos fixos. Perfeito, ficou muito claro. Muito obrigado por responder minha pergunta e tenha um bom dia. A próxima pergunta é do Bruno Amorim, da Goldman Sachs. Obrigado, boa tarde. Tenho duas perguntas. A primeira tem a ver com a dinâmica de precificação no curto prazo. Observamos uma melhoria no nível dos preços de diesel. Isso deve ter sido um problema como foi no terceiro TRI. E o que eu gostaria de entender é por que os preços pioraram. Houve a variação no quarto TRI, que foi pior que no terceiro TRI. Uma explicação em potencial, me corrija se eu estiver errado,
seriam os volumes, que foram fracos no quarto tri. Os volumes de Mato Grosso também devem ter afetado a capacidade de transporte. Se for isso, estamos vendo essas tendências no final do primeiro tri ou segundo tri, quando as coisas ficarem mais fortes esse ano. Poderiam falar sobre esse racional, por favor? Essa é a minha primeira pergunta. Obrigado, Bruno. Vou tentar comentar. E se eu deixar de responder alguma coisa, por favor, me diga. Quando pensamos sobre yields no quarto tri, é claro que isso foi afetado por toda a dinâmica que nos afetou no ano, a pavimentação da BR-163, a queda nos preços dos combustíveis. Sim, é verdade, houve uma recuperação no preço do combustível, o que melhorou o ambiente, mas precisamos lembrar que a maior parte do volume foi vendida nos trimestres anteriores, então em condições muito piores. Ou seja, nós tínhamos as condições dos trimestres anteriores para o quarto trimestre no nosso acordo comercial. E isso evitou que nós tivéssemos um yield melhor no quarto tri, apesar dos preços estarem um pouco melhor. Outra coisa, como o Ricardo mencionou na apresentação, os produtores retiveram os seus estoques. Então, não havia muita disponibilidade de grãos no mercado, o que aumentou a concorrência pelos grãos, sendo que o suprimento de logística era muito mais, a oferta de logística era muito maior do que a demanda. Nós tivemos mais volumes no quarto tri e, por último, mas não menos importante, precisamos nos lembrar que dezembro, em 2019, tivemos volumes muito baixos e, normalmente, dezembro é o mês do ano em que temos as tarifas mais baixas do ano. Então, como os volumes aumentaram em mais de 30% em dezembro de 2020, isso também aumentou o peso de dezembro, um mês onde as tarifas já são baixas no trimestre, também trazendo as tarifas para baixo. Então, tentando resumir tudo, acho que esses foram os fatores que criaram uma pressão adicional nas tarifas no quarto tri. Faz sentido. E quando vocês acham que essa tendência vai se reverter? Março, segundo tri? Boa pergunta, Bruno. É claro que estamos um pouco ociosos em janeiro, a safra da soja está um pouco atrasada, então não será um mês com volumes muito altos, mas os caminhões já estão chegando nos terminais de Rondonópolis e São Simão, então estamos esperando bons volumes. E com preços melhores do petróleo, quando começarmos a negociar os take-or-pays no ano passado, e nós temos uma porcentagem muito mais alta de take-or-pay, podemos dizer que podemos fazer uma previsão de preços um pouco melhores, sem levar em consideração a precificação que virá dos combustíveis. Atualmente, os preços dos combustíveis estão nos ajudando a ter tarifas melhores, mas não podemos prever o que vai acontecer com o combustível no futuro. Mas se continuar dessa forma, poderá ser até melhor. Esperamos ter tarifas melhores, pelo menos até o final do primeiro semestre, que é o período em que temos visibilidade total, porque praticamente já vendemos tudo em termos de take-or-pay. No segundo semestre, sim, também já está vendida, vai depender um pouco do mercado, as negociações estão evoluindo rapidamente, mas temos que ver um pouco mais para ter números melhores para compartilhar com vocês com relação ao segundo semestre, mas o primeiro semestre será muito melhor do que o desempenho do ano passado. Entendi. Tem uma segunda pergunta com relação ao longo prazo? Normalmente, vocês têm um grande crescimento de volume.
Você poderia nos explicar o racional? Vocês consolidaram quase todo o mercado no Mato Grosso, na região sul. A participação de mercado no Arco Norte. Eu estou correto com relação a isso para o seu guidance no longo prazo? O que acontecerá em termos de participação de mercado? Eu vou responder essa pergunta, Gustavo. É o Beto. Quando pensamos no longo prazo, é importante dizer que nos últimos 5 ou 10 anos, a demanda é de 75 a 100 milhões de toneladas adicionais de milho e soja. E a maior parte desse volume virá do Brasil. Precisamos nos lembrar disso. É por isso que essa participação de mercado é tão importante para nós. Quando pensamos no que aconteceu com o milho, por exemplo, para ser sincero, o que nos afetou foi a participação de mercado. Isso é importante para nós porque no longo prazo nós vamos ter muito volume, a capacidade vai continuar a aumentar. Temos uma geografia nova, que é Goiás, e o Brasil vai continuar em movimento, vai continuar a aumentar a sua participação no mercado global, e é isso que vemos para o longo prazo, ou seja, o Brasil aumentando a sua participação nessa tendência mundial, estamos chegando a 40%, vamos continuar, a demanda mundial vai continuar a aumentar e o Brasil vai continuar a fornecer, então nós precisamos ter uma boa posição em termos de participação de mercado e aumentar a nossa capacidade. Obrigado. A próxima pergunta é do Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Vitor, por favor, faça a sua pergunta. Muito obrigado. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é sobre a expansão de capacidade no Porto de Santos. Na linha 6, eu acho, vocês mencionam várias obras, construção. Quando vocês esperam concluir essas expansões? E também gostaria de ouvir a respeito da construção do novo terminal para fertilizantes no Porto de Santos. E a segunda pergunta tem a ver com a malha central. Levin, você falou que os primeiros grãos foram carregados na última sexta-feira. Você poderia comentar a respeito dessa operação? E se é alguma preocupação com relação ao aumento? Talvez a empresa esteja mais confiante de que não há problemas. E talvez você tenha notícias positivas. Obrigado. Vitor, boa tarde. Muito obrigada por sua pergunta. Aqui é o Ricardo Levin. Bem, nós temos alguns projetos no Porto de Santos. O Beto mostrou alguns que devem estar prontos até o final desse ano. Normalmente, eu divido Santos em 2 coisas: projetos de transformação e desde a fusão, nós também temos investido em aumentar a capacidade e eficiência em Santos. Então, o que mostramos aqui são aqueles que sempre fizemos. Já falamos sobre esses projetos para vocês. São muito relevantes, são aqueles que vão trazer mais eficiência e, portanto, aumento de capacidade. Paquetá é um projeto que estamos tentando aprovar com o governo há 5 anos e finalmente foi aprovado. Isso vai aumentar a eficiência na entrada do porto e a terceira linha de Macuco também vai melhorar a eficiência e a capacidade do porto. O T39 é uma parceria que temos com Caramuru. Também temos uma parceria na malha central e podemos falar sobre isso depois, que vai duplicar a capacidade de melhorar
a eficiência, e Termag, onde temos uma participação minoritária. Também estamos investindo para aumentar a capacidade de fertilizantes, que vai dar suporte ao aumento de volume nos próximos anos. Isso vai aumentar tanto a receita quanto as margens, considerando os fertilizantes. Nós demos um passo inicial de construção do terminal num terreno que eles têm. Eles já tinham um terreno e estamos estudando a construção de um terminal para 8 milhões de toneladas para grãos a granel e 3 milhões de toneladas de fertilizantes. Estamos tendo muitas conversas, o desenvolvimento do projeto está evoluindo e provavelmente teremos uma participação minoritária. E vamos ajudá-los a trazer mais volumes e aumento de capacidade e eficiência através desse projeto. Será um terminal muito eficiente. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Com relação à malha central, eu vou dar a palavra ao Beto. Muito obrigada pela pergunta, Vitor. Com relação à malha central, o primeiro passo foi concluir toda a obra civil na linha que foi concluído no ano passado, em dezembro. A ponte enorme de 600 metros foi finalizada, foi testada. Com isso, fica tudo pronto. Em janeiro, também finalizamos a construção civil do terminal de São Simão. São Simão tem uma capacidade de quase 2 milhões de toneladas. Está pronto. Nesse momento, estamos fazendo o comissionamento e esse terminal deve estar em operação nas próximas semanas. Os trens já estão lá, todos os testes estão sendo feitos. É uma notícia excelente para nós, pois conseguimos finalizar isso antes do que esperávamos. Esperávamos finalizar isso em março ou abril. E depois Rio Verde. Rio Verde será o nosso terminal de Rondonópolis em Goiás. E esse deve ser concluído no terceiro tri desse ano. Esperamos que no começo do terceiro tri e não no fim. A equipe está trabalhando muito. É um terminal muito moderno, com layout ótimo, com uma capacidade de 8 milhões de toneladas. E algumas semanas assinamos um contrato para ter fertilizantes nesse terminal, 100% financiado por terceiros. Ou seja, está tudo correndo muito bem. E até o final do ano, também vamos concluir o terminal de containers, que está sendo construído em Imperatriz, no Maranhão, com uma capacidade de 2 milhões de toneladas. Então, esse é o plano para 2021. Muitas notícias na malha central, tudo indo muito bem. Com relação aos volumes desse ano, o desafio é capacidade, não demanda. Nós temos uma solução que é muito competitiva e o desafio para a equipe vai ser trazer o máximo de volume possível, porque a demanda existe. Ok, Vitor? Muito obrigado por sua pergunta. Obrigado. A próxima pergunta é do Rogério Araújo, do UBS. Rogério, por favor, faça a sua pergunta. Obrigado. Olá, Levin. Olá, Gustavo. Muito obrigado pelo call. Eu tenho algumas perguntas. Uma sobre a malha central.
Com relação ao terminal São Simão, é uma parceria com a Caramuru. Isso vai ser exclusivo para cargas da Caramuru ou vai estar aberto para outras tradings também? E com relação a Rio Verde, existe algum terceiro que está construindo um terminal de grãos? Você mencionou o terminal de fertilizantes, né? Vocês vão ter um parceiro lá ou vai ser um terminal totalmente aberto a negociações com tradings da região? Essa é a minha primeira pergunta. Muito obrigada. Rogério, com relação a São Simão, você tem razão. É uma parceria com o Caramuru, 51% Rumo, 49% Caramuru, e não há exclusividade. A Caramuru tem muito interesse em trazer a sua soja, que é ótimo, mas também tem outra soja que vai ser transportada primeiro, que não necessariamente será da Caramuru. É uma oportunidade para trabalharmos com outras tradings. Então, não há exclusividade com a Caramuru. Com relação a Rio Verde, existem muitas oportunidades para parcerias, para fertilizantes, como eu disse, combustíveis. No momento, é um investimento 100% da Rumo. Ou seja, é um terminal totalmente aberto para grãos. E vai ser a alma da operação da Rumo nessa região. E como vocês estão pensando com relação à capacidade do Porto de Santos? Eu imagino que a carga lá está sendo feita com outra malha ferroviária ou talvez por transporte rodoviário. Como que vocês vão adicionar essa capacidade adicional nas margens esquerda e direita do Porto de Santos? Os projetos que você mencionou, a terceira linha, em Paquetá, como que vocês estão pensando na capacidade de Santos para atender esse terminal? Excelente pergunta, Rogério. Santos é crítico, como você pode imaginar. E foi uma notícia ótima para nós podermos implementar todos os projetos que o Levin acabou de mencionar. Porque havia gargalos muito importantes na margem direita do porto. Vamos concluir todos os projetos que mostramos em 2021, Paquetá, Macuco, a expansão do nosso terminal, que é o T39, que também é uma parceria com a Caramuru, uma parceria 50-50. Vamos expandir esse terminal. Termag, que é para fertilizantes. Vamos ter uma capacidade 3 vezes maior, e isso vai ser concluído esse ano. A resposta aqui é continuar a promover mais capacidade e mais eficiência no porto. Trabalhar na linha, também considerando eficiência e produtividade. Eu não posso divulgar, mas existem vários projetos no pipeline. Esses são apenas alguns deles. Mas o nosso trabalho é continuar trabalhando muito para promover Santos como o principal porto para todo esse produto que vai vir de Goiás. Ok, muito obrigado. Só para confirmar, quando você diz que, de acordo com a sua negociação, vocês vão ter primeiro 21, será que veremos um aumento em yields comparando o primeiro semestre de 21 com o primeiro semestre de 20? Porque nesse ano temos a normalização no primeiro trimestre de 2021, talvez seja melhor, porque só a normalização no primeiro trimestre pode implicar um aumento de 3 a 5% em yield para o ano todo, se houver essa normalização. Então, só pensando
quando você diz um pequeno aumento, você está falando na comparação dos 2 primeiros semestres, mas o ano inteiro pode ser mais do que isso, ou você está falando do ano como um todo? Rogério, estamos comparando o primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2020. Como eu disse, o segundo semestre ainda não está claro. É claro que vai depender do mercado e dos preços de combustível também. Quando tivermos uma boa visibilidade, saberemos melhor. Agora só temos visibilidade para o primeiro semestre. Vamos tentar ter o melhor yield possível, mas somos um negócio de escala, então precisamos ter certeza de que vamos estar operando com volumes totais. Então vai depender um pouco mais do lado do mercado para o segundo semestre do ano. O primeiro semestre, como eu disse, vai ser bom, principalmente porque atualmente os preços dos combustíveis estão nos ajudando a aumentar ainda mais as tarifas. Ok, muito claro, obrigado e tenha um ótimo dia. A próxima pergunta é do Regis Cardoso, do Credit Suisse. Regis, por favor, faça a sua pergunta. Bom dia a todos. Muito obrigado por responderem minha pergunta. Eu tenho uma pergunta e depois mais duas. A primeira é sobre a extensão em Lucas do Rio Verde. Quais serão os próximos marcos desse projeto? Vocês acham que isso pode ser incluído na próxima reunião do PTI? Quando e se vai fazer alguma diferença que o 261, o projeto de lei, seja aprovado ou não? Isso vai fazer alguma diferença no projeto? Agradeço se puderem responder essa pergunta. E depois, eu queria saber, com relação à apresentação, vocês falaram sobre o guidance, que vai ser divulgado no início de março. Eu queria saber se esse novo guidance vai incluir a malha central e, com base nos seus comentários, eu entendi que essa aceleração da malha central ainda vai levar alguns anos. Se vai ser um guidance para alguns anos para frente e não 2023. Quando que a malha central vai estar em operação total e quando que isso vai fazer parte do guidance de longo prazo? Ainda com relação à malha central, eu gostaria de saber se vocês acham que o valor está essencialmente nos grãos ou algum outro tipo de carga. E talvez uma última pergunta sobre o mesmo assunto, da pergunta do Rogério, com relação às tarifas para 2021, só para deixar claro, para ter certeza que eu entendi direito. Vocês estão comparando 2020 com 2021, mas também 2019. Vocês falaram sobre Sorriso, Meritituba, que vai ter um aumento no frete considerável, mas até agora, até o final de janeiro, o valor do frete estava caindo consideravelmente. Acho que eram R$ 140 por tonelada. Eu queria só confirmar para ter certeza que eu entendi direito. Vocês esperam essa melhora sequencial, mas ainda abaixo de 2019, e esse frete de Meritituba vai ser mais alto do que estava no final de janeiro? Obrigada. Obrigada por todas as perguntas. Vou começar com o Lucas do Rio Verde. E depois vou passar para o Levin. Com relação ao Lucas do Rio Verde, Regis, nós temos 3 frentes nesse projeto. O primeiro é a licença ambiental, depois a aprovação do governo,
E, primeiro, eu tenho que dizer que o projeto não necessariamente vai acontecer com PPI. Na verdade, não vai ser. Estamos discutindo com o órgão regulatório, temos algumas alternativas, mas o PPI não necessariamente está aqui. Nós estamos trabalhando nisso, do lado da engenharia. Para ser sincero, o gargalo é a licença ambiental, que começamos 1 ano e meio atrás, e vamos precisar pelo menos até o final do ano. Esse é o gargalo do processo, ok? Com relação à malha central, nós temos oportunidades além do grão, açúcar. Até 2022, teremos mais um terminal em Iturama, já está sendo construído. Feito por Coruripe, 100% nosso investimento e gasolina, diesel, biodiesel, etanol. Temos muitas oportunidades nesse sentido também. E até 2022, também vemos oportunidades de bauxita. Essas são as oportunidades que vemos. Muito obrigado. No médio prazo, temos outras oportunidades. Agora eu vou passar a palavra ao Levin para responder as outras perguntas. Obrigada, Beto. Gustavo, se você quiser acrescentar alguma coisa, me diga. Deixa eu ver se eu lembro todas as perguntas. Com relação às tarifas em 2021, ainda estarem abaixo de 2019, lembre-se que só no final de 2019 começou a pavimentação da BR 163, que é o principal motivo pelo impacto dos preços indo para Santos. As tarifas vão ser afetadas, mas a privatização foi o motivo pelo qual os preços voltaram aos níveis de 2019. Então, houve a melhora dos preços. E o pedagiamento pode aumentar o preço do transporte entre 15 e 22 reais por tonelada. A segunda parte tinha a ver com Meritituba. Você poderia repetir essa parte da pergunta, por favor? Sim, com relação às tarifas, a pergunta é sobre os dados do IMEA, sobre o frete. As informações mais atualizadas são do final de janeiro e mostra que os preços estão caindo e não subindo. Então, eu só queria ter certeza de que esse aumento de preço dos fretes que vocês estão vendo é mais recente do que esses dados do final de janeiro. As informações que nós temos é que os preços de frete de Miritituba nos últimos 2 meses têm subido.
o combustível está mais ou menos no mesmo nível de janeiro de 2020. E no Arco Norte, os preços são influenciados pelo preço do combustível. Vimos um aumento nos últimos meses. Não sei se o Gustavo gostaria de acrescentar alguma coisa. Sim, Regis. Eu acho que essa diferença existe porque essa nova safra está chegando agora. Então, a demanda pelo transporte está bastante alta. Talvez esses dados do EMEA não capturaram isso ainda, mas vão capturar, porque os preços estão subindo devido à chegada da nova safra de soja. Nós verificamos o preço com outras fontes também, e o que estamos vendo atualmente no mercado são preços mais altos. Esperemos que o IMEA também mostre isso. Acho que houve uma questão nas suas perguntas sobre o valor de outras cargas. Como anunciamos no último call de resultados, haverá muitas outras cargas sendo transportadas na malha central. Os grãos serão a carga mais importante esse ano, porque teremos os terminais de grãos. Mas, nos próximos anos, também teremos outros tipos de carga. Muito obrigado, Gustavo. Então, com relação a esse último comentário, eu estava pensando nos insumos, containers, e também com relação ao timing disso tudo, principalmente para o guidance. Eu imagino que até 2023 a malha central ainda não vai estar operando 100%. Então, não sei se vocês querem fazer um guidance que vá um pouco além desse timing. Regis, nós vamos divulgar o guidance e vamos explicar um pouco mais a respeito dos próximos anos e o que vai acontecer com a malha central, ok? Então, não vamos divulgar nenhum número hoje, mas você tem razão, em 2023 vai ter um aumento gradual e nosso guidance vai até 2025. Daqui a 2 semanas, é só esperar mais um pouquinho, mas você tem razão. Os volumes vão subir e em 2025 estaremos chegando próximos à maturidade. Mas você só precisa esperar mais 2 semanas e nós vamos divulgar o guidance até 2025. Ok. Muito obrigado, Beto. Obrigado, Ricardo. Só para complementar, nós fizemos a apresentação no 3º trimestre e lá tem todos os terminais e produtos que serão transportados na malha central. É um dos últimos slides. Lá tem uma boa ideia do que será transportado e quando. O Beto já falou a respeito de São Simão e tem os outros projetos e o que transportaremos nos outros terminais. Está nessa apresentação, tem um slide especificamente sobre isso. Ok, muito obrigado, ficou tudo claro. A próxima pergunta é do Jorge Lourenço do Morgan Stanley. Por favor, Jorge. Boa tarde a todos. Muito obrigado por responderem minha pergunta. Com relação à malha central, vocês poderiam nos dar um breakdown dos volumes nos próximos 3 ou 4 anos, o que vem de produção incremental e o que vem de ganhos compartilhados de outras operações e transporte rodoviário?
Eu vou pedir para você ter um pouquinho de paciência, porque nós vamos divulgar isso no Guidance. Nós não queremos divulgar isso nesse call, com relação ao Guidance. Mas lembre-se que já falamos sobre isso. A malha central passa pelo coração da produção de grãos em Goiás. Então, esse é um mercado natural para a Rumo. Isso dito, lembre-se que a nossa participação de mercado hoje é zero. Quer dizer, zero não, porque já carregamos um trem lá. E, portanto, vamos ganhar muita participação de mercado. Existe um crescimento enorme de participação de mercado. E quando você compara o crescimento do mercado na malha central, ele é um pouco mais baixo do que as outras. Nós fizemos um cálculo com base em outras fontes, mas quando fizemos para a malha central, o mercado potencial da malha central vai dobrar em 10 anos. Isso só falando de grãos. Então, o mercado em potencial em 2018, quando fizemos o cálculo, era 12 milhões de toneladas. Isso dobrou. Então, tem um ganho enorme, um aumento enorme na participação de mercado, e o mercado vai crescer, mas você precisa esperar até o Guidance, quando nós vamos divulgar mais detalhes a respeito disso, ok? Ok, muito obrigado. Encerramos, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Ricardo Lewin para suas considerações finais. Bem, eu gostaria de agradecer a todos por participarem do nosso call. Foi uma conversa muito rica e nos vemos no próximo trimestre. Muito obrigada. Também gostaria de agradecer a todos pelas perguntas excelentes, pela ótima conversa. E eu espero que vocês todos tenham um excelente ano. Muito obrigado. A teleconferência da Rumo está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Podem se desconectar agora. Tenham um bom dia.